Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 18. Enquanto você localiza o texto sagrado, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Que Deus seja louvado pela vida do pastor Eliseu Almeida e toda a sua casa, missionária Ana Paula. Uma honra te conhecer, um prazer estar aqui nessa noite. Que Deus abençoe cada uma das irmãs que lideram esse ministério de mulheres aqui neste setor. Que Deus abençoe a Angélica, essa cantora cheia, ungida, até a tampa é forte. Prazer te conhecer. Que Deus abençoe a vida do João. Que Deus abençoe a vida de cada um dos pastores e cada um dos irmãos que chegaram até aqui nessa noite para juntos louvarmos o nome do Senhor. Jeremias capítulo 18, versículo 1 diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos fazer. Você pode sentar glorificando o nome do Senhor Jesus por esta palavra. Glória a Deus. Eu sei que amanhã é domingo, você provavelmente não vai trabalhar fora, né, mas você vai à EBD, então prometo que não vou me estender muito. Queridos, eu trouxe o meu livro, tem um livro escrito para mulheres, sobre a mulher e a teologia, a importância da mulher estudar, para ela estar se aperfeiçoando, para cumprir o seu chamado e consolidar o seu ministério. Eu quero passar esse exemplar às mãos da nossa amada irmã Ana Paula e quero te dar um abraço, porque o Espírito de Deus diz: dê um abraço nela e cante isso para ela. Olha só. Não tenhas sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar. Eita glória! O vaso e o oleiro. Esse texto que nós lemos é bastante conhecido, bastante ministrado, é um texto muito amado e sempre conseguimos extrair preciosas lições a partir dele. Jeremias é uma pessoa comum que foi escolhida por Deus com um propósito. Talvez você diga assim: o aniversário, e a gente esperava que fosse uma palavra sobre mulheres, para ministrar o coração das mulheres. Mas é a palavra que Deus confiou ao meu coração. Eu confesso que eu disse: Senhor, eu poderia ministrar sobre uma das mulheres notáveis da Bíblia, mas o Senhor disse: fala ao coração do meu povo aquilo que eu te mandei falar. E como o profeta não se governa, ele manda e a gente obedece. Jeremias, ele foi escolhido por Deus com um propósito. Ele pertencia a uma família sacerdotal, mas Deus o escolheu para ser um profeta. Nesse tempo, as 10 tribos do reino do norte haviam sido levadas cativo pelo império assírio, e no reino do sul, o reino de Judá, eles oscilavam entre obediência e desobediência. Se o rei fosse bom, o povo ia bem. Se o rei fosse ímpio e fosse mau, todo mundo sofria. Esse povo era oscilante, era Maria vai com as outras. Se o rei fosse idólatra, eles eram idólatras. Se o rei adorasse e servisse ao Senhor, assim também eles faziam. E Deus vai usar o profeta Jeremias para falar de juízo ao seu povo. E eu aprendo com Jeremias que profeta de verdade, ele não fala o que o povo quer ouvir, ele fala aquilo que o povo precisa ouvir, porque se ele é dirigido pelo Espírito de Deus, quem é dirigido pelo Espírito sabe que ele não fala o que quer, ele não vai aonde quer, ele não fala nada de si mesmo, porque quem manda no profeta é o oleiro, quem manda no profeta é o dono do vaso. E nessa noite o Senhor me trouxe aqui para dizer ao coração de alguém: se posicione para viver e cumprir o seu chamado, porque o Senhor vai se encarregar dos detalhes.
detalhes. Se levanta, se posiciona, até mesmo para descer é preciso estar de pé. Então ouve a palavra, porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus, ama a palavra de Deus e é dirigido pela palavra de Deus. Tem alguém que ama a palavra do Senhor aqui? Eu acho lindo que quando Deus chama Jeremias, Deus fala a ele que antes mesmo dele ser gerado, ele já era conhecido. Tem gente que está aqui nessa noite que diz: eu gostaria de que chegasse a minha vez logo. Eu gostaria de ter logo uma oportunidade. Eu gostaria de ter sido apadrinhado por alguém. Talvez você não foi. Talvez você não teve auxílio para desenvolver esse chamado como você gostaria. Mas o Senhor está falando ao coração de alguém. Eu gostaria que a igreja ficasse atenta ao que o Senhor está falando nessa noite. Porque esse culto nessa noite é um culto de celebração a Deus pela vida da nossa amada irmã. Mas se Deus quiser nesse culto, Ele batiza, Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Ele faz o que Ele quiser, porque Ele é o dono da igreja. Essa igreja tem um pastor, mas também tem um dono, e o dono dela deu preço de sangue pela sua igreja, e Ele quer que nós estejamos nessa noite com os ouvidos atentos para ouvir a sua voz, porque Ele está falando na casa, e Ele está falando ao coração de alguém. Você pode até não ter alguém para te auxiliar, para te promover, para te levar e abrir uma porta, mas você é conhecido por Deus, você é chamado por Deus, o teu ministério quem deu foi Deus, o teu chamado veio de Deus, e isso é suficiente. Você pode não ter amigos de ministério, mas você tem um pai que cuida dos detalhes. E Ele está dizendo: permanece na posição, porque não importa se você se acha pequeno, não importa se você acha que é apenas uma criança, não importa se você acha que não sabe falar. Se Ele te mandar falar, fala. Se Ele te mandar entregar a mensagem, entrega, porque Ele é fiel e Ele vela pela sua palavra para cumprir. Aleluia. Ele diz: Deus, eu não passo de uma criança. Diferentemente dos falsos profetas de hoje, ele é humilde, porque profeta de verdade, ele tem esse marco, humildade. Ele sabe que se ele cantar, mas Deus não fizer nada, nada vai acontecer. Se ele pregar e não for algo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, nada vai acontecer. Agora ele sabe que pode estar num ambiente mais inóspito, mais simples, mas se Deus mandar, ele obedece, a glória desce, a unção vem, o renovo vem. Aí ele faz coisas grandes. Aí Deus diz a ele: não diga isso, porque tudo que eu te mandar falar, tu falarás. Aonde eu te mandar ir, tu irás. Traduzindo, Deus diz a Jeremias: você não se governa. Quem você pensa que é? Quem somos nós diante da presença do Senhor? Porque é Ele quem escolhe, é Ele quem levanta, é Ele quem abate, é Ele quem prospera, é Ele quem sustenta, é Ele quem promove, é Ele quem faz todas as coisas. E se nessa noite nós formos sujeitos à vontade dEle, nós poderemos sair daqui sabendo que aquilo que Ele nos chamou para fazer vai acontecer, porque Ele não é medido pela temperatura do homem. O céu não se move pela temperatura do ambiente, ao contrário, o céu vai ser aberto aqui nessa noite, nesse lugar, para alterar e modificar a temperatura deste ambiente, porque neste ambiente ainda tem homem de Deus, nesse ambiente tem mulher de Deus, nesse ambiente tem povo que ama ouvir a palavra de Deus. Deus diz a Jeremias: eu vou te colocar sobre nações, eu vou te colocar sobre reinos. Irmão, acho lindo o chamado de Deus a este homem. O Senhor toca na boca dele e diz: eu coloco as minhas palavras na tua boca. Porque profeta de Deus, ele adora a Deus na igreja, mas ele adora a Deus também lá na rua, quando algo foge ao seu controle. Profeta de Deus, ele profetiza aqui, mas ele profetiza também no meio do deserto, no vale de osso seco. Profeta de Deus, ele levanta a mão para adorar aqui, mas lá fora ele não deixa de abrir a mão para alguém que precisa ser abençoado por Deus através da vida dele. Profeta de Deus, aonde ele chega, o comportamento dele condiz com o chamado de Deus para a vida dele. Deus diz a ele: eu te ponho sobre nações e reino, para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar, e para edificar e para plantar. O chamado de Deus não depende da nossa capacidade, o chamado de Deus depende da nossa disponibilidade. Tem gente que é capacitado, mas não está disponível. Alguém chama para fazer algo, ele diz: chama o outro, chama o líder, chama o pastor, chama quem quer que seja, eu não estou disponível. Deus está falando com alguém nessa noite: o meu chamado para a tua vida vai acontecer quando você estiver disponível e viver aquilo que você canta. A gente canta: eis-me aqui, estou disponível, mas às vezes chama para evangelizar, ninguém quer ir mais. Chama para entrar lá onde ninguém quer entrar, ninguém vai. Mas esse pedaço aqui, irmão, é disputado por tanta gente, e o céu está falando com alguém: eu vou te provar lá fora para te usar aqui dentro. Eu vou saber
ver se verdadeiramente tu é um adorador e um servo. Quando eu te chamar para ir aonde ninguém ir, e tu vai na força, na coragem, na unção do meu Espírito. Para ser crente aqui é fácil. Ser profeta aqui é fácil. Ser adorador aqui é fácil. Eu quero ver lá fora. Lá fora onde chega o confronto. Lá fora onde alguém quer provar a fé que realmente exige algo mais de você. Lá fora, irmão, quando alguém olha e diz assim: esse aqui diz que é crente, vamos ver se ele é mesmo. Vamos fazer esse negócio aqui para ver se ele vai cumprir. É nessas horas que o céu mostra e revela quem é quem. É nessas horas que o Senhor revela o nosso coração. E o Senhor fala a alguém nessa noite: se nessa noite tu for espremido, o que é que vai ser extraído de você? Porque tem gente que abre a boca para cantar na igreja, mas lá fora conta piada indecente. Abre a boca para louvar ao Senhor aqui, mas está intrigado com um monte de gente. Vem aqui para fazer homenagem, mas diz: eu nem sei para que isso, nem precisava. O Senhor está com os olhos voltados para nós nessa noite. E Ele está dizendo: eu te provo, porque eu te conheço. Eu conheço as tuas obras. Eu sei quem você é. E quem é profeta de Deus aqui nessa noite vai entender a mensagem e vai sair daqui aprovado pelo Senhor. Moisés se achava velho, Gideão se achava pobre, Jeremias se achava novo. Eu não sei o que você se acha, mas Deus está dizendo a alguém nessa noite: eu sou perito em capacitar gente incapacitada, que reconhece que não é sobre a sua força, mas é sobre a força do Senhor. Deus está falando com alguém que chegou aqui nessa noite: o teu passado não é uma barreira, a tua condição financeira não vai ser um obstáculo, a falta de influência que você tem não vai ser um impedimento. Deus vai usar você nesse ano de 2025 com tanta graça, com tanta unção. É lá mesmo onde Ele te colocou. Eu não sei se tem 10, tem 20, tem 30, ou se tem 100 ou tem 1000, mas é lá onde Deus te colocou que você vai dar fruto e o nome dEle vai ser glorificado através da tua vida. Eu vos chamei para dar fruto, e esse fruto vai permanecer na tua vida. Oh, dá fruto. Eu estou falando com alguém nessa noite: para de bobagem. Para de ficar falando sobre você igual Moisés quando se encontra com Deus na sarça. Diz: Senhor, eu não sei falar. Senhor, irmão, não é sobre nós. É sobre o poder dEle que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. As nossas limitações, inseguranças, desculpa, não são nada para impedir, e não pode ser um obstáculo para que Deus não venha nos usar. O Senhor está falando com alguém nessa noite: levanta a cabeça e vai, porque eu me garanto sobre aquilo que eu prometi fazer na tua vida. Não é obra de homem, é obra do Senhor. E a obra de Deus, feita do jeito de Deus, nunca deixará de contar com a graça, a unção, o poder e o revestimento de Deus. Quem crê nessa palavra? Jeremias se torna um porta-voz de Deus num período crítico. E períodos críticos revelam o que existe no nosso coração. E profeta de verdade é assim, irmão. Ele fala no período crítico, no período benéfico. Seja qual for o cenário, ele vai entregar a mensagem. Jeremias foi impedido de casar-se. Tem gente que Deus diz: não faça isso. Ele quer fazer porque ele acha que ele fazendo vai dar uma ajudinha para Deus. E Deus não precisa de uma forcinha. Deus está dizendo a alguém nessa noite: deixa eu te governar, deixa eu te dirigir. Não perturba esse coração, porque eu estou cuidando dos detalhes. Enquanto você está aqui nessa noite adorando a Ele, Ele está indo em direção àquilo que é impossível para você. E Ele está entrando no cenário dizendo: se preciso for, eu vou te levantar. Se preciso for, eu te dou veste nova. Se preciso for, eu te dou uma voz ungida. Mas olha para cá, não é sobre você, é sobre Ele. Deus trouxe alguém nessa noite para acalmar o teu coração e dizer: o vento contrário está soprando, mas não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do na cova estou com Maria. Diga isso para sua alma: sou eu aquele o grande eu sou. Também estou. Olha, está aí contigo. Não disse eu há muito já. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Palavra
palavra de Deus que veio a Jeremias é palavra de Deus, não é invenção de homem. Jeremias é porta-voz. Escute uma coisa: se você diz que é profeta, você não é a voz, você é um porta-voz. João Batista é a voz do que clama no deserto. Quem é que clama? É o Senhor. Quem é Ele? É um porta-voz. Escute uma coisa: você que canta, você que prega, você que faz algo na casa do Senhor, você não é nada mais, nada menos do que um porta-voz. O dono da mensagem é Ele, o dono da unção é Ele, o dono do poder é Ele, o dono da glória é Ele. É dele, é por Ele, é para Ele todas as coisas. Você já adorou a Ele nessa noite? Agora escute uma coisa, em contraste com Jeremias, quantas pessoas hoje no nosso meio dizem assim diz o Senhor, sem Deus ter falado nada? E às vezes ele quer ceder à pressão do ambiente. O ambiente está pedindo que ele fale algo e ele vai falar de si. O Senhor está falando: não permita que o sistema te corrompa. Eu vou repetir que alguém escutou, mas não ouviu. Pare de ser moldado ao sistema. Não permita que o ambiente venha corromper aquilo que Deus derramou sobre a tua vida. Se é mensagem de juízo, entrega. Se é mensagem de bênção, entrega. E saiba de uma coisa: se Cristo contigo vai, você levanta a cabeça e vai também, porque Ele se responsabiliza por tudo. Tem muita gente querendo agradar pessoas, entregando palavra, dizendo é palavra profética, sendo que Deus nunca falou. Nunca se houve um tempo em que existe tanto falso profeta para todo tipo de gente e de gosto. Mas no meio de falsos profetas, Deus levanta ainda profeta que fala a verdade que o povo precisa ouvir, a verdade que ninguém mais está falando. É tempo da igreja se posicionar para viver o avivamento que vai chegar, o avivamento que vai varrer este país. É um avivamento produzido por uma igreja que não senta na mesa de Jezabel, que não se corrompe, que não se amolda ao sistema. Cadê essa igreja? Cadê essa igreja? Cadê essa igreja? Cadê as mulheres de Deus? Ei, Deus não tem compromisso com o que Ele não falou. Agora, se Ele falou, vai lá e entrega a mensagem. Eu creio que aqui tem profeta sério, e é por isso que Deus está falando a alguém para lembrar ao profeta sério que o falso profeta não pode te intimidar. Para lembrar a quem foi levantado e ungido por Deus, que o ambiente não vai paralisar o chamado de Deus para a tua vida. Pelo contrário, esse ambiente Deus tornará ele favorável para que a unção, o poder dele desça sobre a sua vida. E todo o ambiente, toda a casa seja cheia da presença do Senhor. Quem está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Deus diz a ele: levanta-te e desce. Porque até para descer tem que estar de pé. É tanta gente mimizenta no nosso meio. Não quer fazer, mas também não aceita que o outro faça. Diz: essa decoração tá legal, mas se fosse eu que tivesse feito, tinha ficado melhor. Tem gente que é assim, né, irmão? E Deus está dizendo: eu não tenho acordo com gente que não se levanta para fazer e quer opinar na vida de quem está fazendo. Meu compromisso é com alguém que ouve a minha voz e levanta para descer, ser servo. A qualidade maior do servo é servir. Deus te chamou foi para ser útil. Então vaso útil ele não tem tempo para ficar questionando. Vaso útil ele não tem tempo para ficar brigando. Vaso útil não tem tempo para ficar tentando impedir o outro de chegar e avançar no propósito. Ele diz: escuta uma coisa, Deus te levantou, pois conta comigo. Enquanto não chega a minha vez, eu vou te auxiliar. Você não precisa apagar a luz de alguém para tua brilhar. A luz que brilha aqui é a do Senhor. A estrela que brilha aqui é Ele. A Ele seja dada a glória nessa casa. Ei! Jeremias desce. E quando ele desce, ele vê que o oleiro está trabalhando. Deus não tem negócio com gente desocupada. Gente desocupada ama ir para o Facebook, desabafar e falar. Eu falo mesmo. Síndrome de Gabriela. A vida toda na igreja, nunca leu a Bíblia toda, mas sabe da vida de todo mundo. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. O meu acordo, o meu segredo, o meu chamado é para a vida de gente que está disponível e trabalhando, produzindo. Porque quem está trabalhando não tem tempo de entulhar o caminho do outro. Quem está produzindo não tem tempo de ficar querendo questionar o que Deus está fazendo na vida do outro. O Senhor está dizendo: assim como o céu está em movimento, a minha igreja também precisa estar em movimento. Você não precisa ter um cargo para aparecer. Você não precisa ter um cargo para ser visto. Ainda que ninguém esteja te vendo aqui, se você estivesse trabalhando para o Senhor com excelência, você está sendo visto pelo céu. E isso é suficiente. Porque quem o céu acha nos bastidores, Ele mesmo se encarrega de colocar em evidência. Tem alguém que só quer servir com excelência na presença de quem pode lhe favorecer.
E isso não é serviço. Dorcas, quando morre, ela é tão útil, sendo costureira, que a igreja se recusa a enterrá-la. Tem gente que não quer servir mais nos bastidores. Deus está falando com alguém nessa noite. Você não vai ser encontrado por Deus disperso. Você vai ser encontrado por Deus trabalhando. O que o oleiro fez? Quando ele chegou lá, o oleiro já tinha buscado o barro, já tinha preparado o barro, porque existem vários tipos de barro. E é ele que consegue discernir qual é o barro melhor. É ele que tem que ir até o barro, sujar a mão com o barro, pegando esse barro, trabalhando esse barro, molhando ele, tirando as impurezas, para que ele venha usar. Escute uma coisa, eu tenho a palavra de Deus para alguém aqui nessa noite que está questionando o trabalhar de Deus na vida de quem Deus está levantando. Você não sabe onde Deus foi para encontrar essa pessoa. Você não sabe o que Deus fez para trazer ela para cá. E tem gente que quer ir para a África ganhar vida, mas não ganha nem aqui. Tem gente que não coloca ninguém aqui para dentro, mas quer tirar os de dentro para fora. E o Senhor está dizendo para as mulheres, principalmente agora: Deus não te deu espírito de coveira, Deus te deu espírito de parteira. Você é diferente. Chegou alguém, canta melhor do que você, traga, não tem problema, aqui é sobre ele, o trabalhar é dele. Vamos sombrear. A Bíblia diz que o povo de Israel estava no Egito, mas lá no Egito eles cresciam e se fortaleciam, porque eles tinham unidade. O que nos falta hoje não é templos lindos, maravilhosos, bonitos e ostentosos. O que falta hoje no meio da igreja do Senhor é unidade. Mas na unidade o Senhor ordena a bênção, na unidade o Senhor ordena a vida, na unidade o Senhor ordena a vitória. Não é sobre relatório, é sobre unidade. Deus está falando com alguém. Eu não vejo como o homem vê. Quem escolhe o barro é o oleiro, não é o contrário. Jesus diz: não foram vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi vocês. Então não se preocupe com o que estão dizendo de você. Quem te sustenta é o Senhor. Quem te levantou é o Senhor. Quem está te levando em direção ao centro da vontade dele é o próprio Deus. Deus está falando com alguém aqui nessa noite que está sendo moldada, mas está doendo. E Deus está dizendo: permanece da posição. É tempo de ficar em silêncio. Você pode não estar vendo, mas o Senhor está trabalhando em teu favor. Você é um vaso, Ele está tirando de você tudo aquilo que não lhe agrada. É por isso que está doendo. Ele está apertando. Às vezes é com a mão, às vezes é com o pé. Não se preocupe, porque Ele não te deve satisfação sobre a maneira como Ele trabalha na tua vida. Só que tem algo que Ele quer revelar no teu coração nessa noite. O resultado será lindo e o testemunho será mais lindo ainda. Você vai contar o testemunho do que Deus está fazendo e do que Ele vai fazer, porque aquele que começou a boa obra, Ele está cuidando dos detalhes. O oleiro pegou o barro, molhou o barro, tirou as impurezas e deixou o barro ali descansando para poder colocar ele sobre a roda. E tem gente que Deus deixou descansando agora, Ele já quer estar na frente, fazendo e acontecendo. Jesus está dizendo: não é sobre você, é sobre mim. Eu levanto quem eu quero, eu deixo nos bastidores, eu deixo descansando quem eu quero também pelo tempo que eu quero. Quando a massa está pronta, o que o oleiro faz? Coloca na roda para ser moldada. E o oleiro usa 2 mãos para moldar o vaso. Uma pelo lado de fora e outra pelo lado de dentro. Ser moldado fora é fácil. Aqui todo mundo se veste como crente, se comporta como crente. Mas quando Ele está moldando pelo lado de dentro, dói. E é nesse tempo que Ele está revelando o que se passa no nosso coração. Era um tempo de maior prova, era um tempo de maior moldar do Espírito de Deus na nossa vida, que nós revelamos, que nós vimos o nosso coração sendo revelado. Eu acho lindo quando Deus escreve, manda João escrever ao anjo da igreja de Filadélfia. Ele diz: eu conheço as tuas obras. E por conhecer as nossas obras, as de dentro e as de fora, Ele abre diante de nós uma porta, e essa porta ninguém pode fechar. Deus está falando com alguém que o oleiro está trabalhando por dentro na vida dela, e ela está querendo dar palpite ao Senhor. O Senhor está dizendo: não preciso da tua ajuda, eu estou arrancando isso da tua vida. É porque eu estou te levando para um nível mais alto, e você pode não estar entendendo hoje o que Ele está fazendo, mas amanhã você vai entender. Escuta uma coisa, irmã Ana Paula: quando Ele está moldando, Ele tira pessoas de perto de nós, pessoas que a gente ama, valoriza e aprecia, porque Ele ouve coisas que tu não ouve, Ele vê coisas que tu não vê, Ele sabe de coisas que tu não sabe, Ele sabe quem te ama, Ele sabe quem não valoriza, Ele sabe quem fala, Ele sabe tudo, irmão. Irmão, eu acho lindo, porque de Deus ninguém se esconde. Tem gente que é uma beleza, aqui é um avivamento, chega em casa, bate na mulher, tem mulher aqui que é uma coisa, é um movimento, é uma coisa, chega lá dentro de casa, ela fala
que quer e o que não quer para o marido. Sai falando e dizendo: esse marido aqui, ele não é uma bênção, porque o marido da outra abre a porta do carro, esse daqui não abre. Deus está falando com alguém nessa noite. Fica em silêncio sobre os detalhes da tua vida, que ninguém quer saber do que você está passando. Quer falar para alguém? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e conta para o oleiro, porque ele é o dono do vaso, e se preciso for, ele vai fazer esse vaso de novo. Deus está querendo, irmão, trabalhar e moldar pessoas aqui nessa noite. Porque temos que ter o antes e depois de Cristo. Tem gente que tem 20 anos de igreja, mas ele chega em alguns lugares e ninguém sabe que ele é crente. Ele não fala como crente, ele não se comporta como crente, ele não faz seus negócios como crente. E Deus está dizendo: eu quero levantar uma geração de pessoas que ainda que não tem uma boa oratória, ainda chegue lá naquele ambiente e diga: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza, Jesus vai voltar. E Deus está dizendo: alguém tem que ter mudança de vida, tem que ter humildade, tem que entender que você não é nada sem o oleiro, mas com o oleiro você vai romper, você vai chegar ao centro da vontade daquilo que Ele tem para a tua vida. Tem que ter fruto, tem que ter armadura espiritual. Tem gente que está desprevenido. Deus está querendo entregar as armaduras para ele entrar na peleja. Ele está querendo ir na força do braço ou da língua. Deus está falando com alguém nessa noite. Tem vaso estragado, mas ele não vai descartar o vaso porque o vaso estragou. Tem gente que sabe que Deus está trabalhando na vida de pessoas, ele quer descartar, jogar fora. E Deus está dizendo: na olaria do Senhor não tem lata de lixo. Jesus morreu por gente que a gente não gosta. Jesus morreu por gente que, se você pudesse, mandava para o inferno. Jesus morreu por gente, como diz Paulo, ele veio buscar o principal dos pecadores. Quem é? Sou eu. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. O oleiro está aqui para refazer quem foi quebrado. Quem é forte tem que suportar a fraqueza do fraco. Não julgue quem quebrou, porque quebrado ou inteiro, se for quebrado, moldado pelo oleiro, ele vai voltar na olaria quantas vezes forem necessárias e vai ser refeito para que o resultado final seja produtivo para a glória do Senhor. Deus está falando com alguém nessa noite: não descarte. Até você está aqui por bondade de Deus. Porque tem gente que diz: eu casei há 30 anos atrás, então eu mereço isso daqui, porque fulano chegou agora, acabou de casar, ou então casou, passou por um processo difícil. Deus está dizendo: você não é ninguém para dar palpite naquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Deixa Deus trabalhar. Porque enquanto Deus trabalha na vida dele, para ele orar por ti, tu está falando mal, e o Senhor está dizendo: eu conheço as tuas obras. Você pode ter chegado aqui destruído, irmão. Você disse assim: eu vou ali para ver se eu alegro meu coração. Pois é, Deus te trouxe aqui para te lembrar que nesse púlpito aqui tem muito vaso, mas você que também está lá no final achando que alguém não lembra de você, o oleiro lembrou de você nessa noite e está dizendo: você é precioso para mim, eu vou te usar com poder, unção e ousadia, porque eu não tenho filhos preferidos, eu tenho filhos que estão mais perto de mim. E nessa noite é para você entrar na olaria do oleiro e deixar ele trabalhar em você. Estou caminhando para terminar. Ei, é você e Deus. Você está na olaria, é só você e Deus. Nessa hora os amigos vão embora. Nessa hora as portas se fecham. Nessa hora não tem ninguém para te ajudar, é você e Deus. Não questione. Não questione o trabalhar de Deus, porque Ele tem o seu caminho na tormenta. E Ele faz coisas que nós não entendemos hoje, mas amanhã, se Ele quiser, Ele vai esclarecer. E se Ele não esclarecer também, Ele é Deus. Ele permanece sendo Deus. Agora o vaso quebrou. E o que é que ele fez? Foi fazer outro vaso conforme lhe pareceu bem aos seus olhos. Tem gente que só quer trabalhar na igreja se for numa área de destaque. E Deus está dizendo: o vaso eu faço é conforme o que me parece bem. Eu sei quem eu chamo para o púlpito, eu sei quem eu chamo para a recepção, eu sei quem eu chamo para tirar a oferta. E tudo na vida do crente é estágio. E todos nós aqui já passamos por um processo que às vezes a gente está vendo gente que não quer passar. Tem gente que quer subir, irmão, no elevador. E Deus está dizendo: não é assim. Tem que subir degrau por degrau. Porque enquanto você vai subir nos degraus, eu vou te dando humildade. Eu vou te tornando mais parecido comigo. Eu vou te dando força para suportar a afronta do inferno. Porque você pensa que quem está aqui está sendo descartado pelo diabo. Não, o diabo está todo o tempo tentando achar brecha para tragar alguém que já chegou aqui. E você que ainda não chegou, saiba que nesse processo de santificação, ninguém é melhor do que ninguém. Não é porque estamos aqui, não é porque estamos aqui, às vezes, em evidência aos olhos de alguém, que alguém pode dizer: esse aí já passou pelo processo, já é santo. Não, irmão, todos nós estamos aqui buscando nos aperfeiçoar para agradar aquele que é santo, santo, digno de louvor, de glória e de honra nessa noite, nesse lugar.
Aí, irmão, escuta, eu estou terminando. O oleiro vai colocar o vaso aonde? Agora, depois de pronto? Para o forno. Para ele queimar. Porque vaso bom é vaso queimado. Vaso cru não presta para nada. Na hora que entra água nele, ó, ele derrete todinho. Já viram esses vasos? Passou pela rua, nem viu ele, não deu a paz do Senhor. Ele diz, eu vou mudar de igreja, porque o povo lá nem me cumprimenta. É vaso que não foi queimado. Porque o vaso queimado, na fornalha da aflição, ele trata todo mundo de igual forma, em honra. Ele respeita a unção de Deus na vida do outro. Ele olha e vê Jesus, porque a Bíblia diz, Jesus disse, se teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Tem gente que só encontra defeito dos outros. Isso aí é vaso cru. Jesus quer levantar aqui uma geração de vaso queimado. Vaso queimado traz glória. Vaso queimado pode colocar água, vaso queimado pode colocar óleo. O que colocar nele vai ser retido. E tem vaso, irmão, que Deus vai fazer transbordar para derramar sobre a vida de outras pessoas. Porque o vaso não se enche para alimentar a si mesmo. O vaso se enche para alimentar a vida de outras pessoas. Tem gente que está com a árvore tão cheia de fruto e ele fica batendo no peito. Olha só, eu dou fruto, fulano não dá. Pois é, e o teu fruto está servindo para alimentar quem? Nossos frutos servem para alimentar outras pessoas. O fogo queima. E as altas calorias do fogo faz o vaso ser valoroso e apropriado para o uso. Aí, irmão, o mais bonito é isso. Que o oleiro só tira o vaso da fornalha quando ele estiver pegando fogo. Escute uma coisa. Enquanto você não for queimado pelo fogo, você não vai estar preparado e apto para cumprir esse chamado que Deus tem para você cumprir. Quando o oleiro tira o vaso do fogo, ele pega um metal, bate na boca do vaso, para saber se o vaso está pronto. E sabe quando é que o vaso está pronto? É quando o vaso canta. Não, você não está entendendo o que Jesus está falando. Se tu cantar, a temperatura sobe. Se tu adorar, a graça e a unção desce. Se tu cantar, as cadeias se quebram. Se tu cantar, as muralhas vêm ao chão. Se tu cantar em gratidão, um hino de louvor ao Senhor, Ele fará grandes coisas. E se o vaso não canta, ele volta para a fornalha. Tem gente que Deus já tirou da fornalha, experimentou, ele não foi aprovado e voltou de novo. E Deus está dizendo, hoje é noite de tirar vaso da fornalha. E no fogo do Espírito Santo as cadeias cairão por terra pelo poder e autoridade do nome de Jesus. O céu está aqui. E o Senhor diz a Jeremias, assim, por acaso, eu não posso fazer convosco como eu fiz com esse vaso? E Deus está perguntando a alguém nessa noite, por acaso, se Ele quiser, Ele não pode fazer de você aquilo que você tem orado, aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem pedido, em medidas maiores, porque a Bíblia diz que o Senhor faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele está aqui nessa noite com os olhos voltados para nós. E Ele está falando ao coração de alguém, abre a tua harpa e começa a louvar. Não é na murmuração que tu vai vencer essa peleja, é na adoração que as barreiras cairão por terra. Quem é vaso? Se eu perguntar quem é vaso cru, ninguém vai dizer que é, né? Pois é. Quem é vaso queimado? Quem é vaso preparado para uso? O céu está aqui nessa noite dizendo, eu quero te usar nessa noite. Eu estou te tirando do forno para te usar nessa noite. Então melhora o nível da tua adoração, porque nessa noite as cadeias estão caindo por terra. Deus não desistiu de você. Ele te trouxe a esse culto para dizer, é hoje que eu te tiro da fornalha para te usar com graça na minha obra. Você é dependente dele? Você está sujeito à vontade dele? Você está aqui por causa dele? Então deixa ele te usar nessa noite em nome de Jesus. Deus está dizendo, se fosse por causa de alguém, você talvez não teria nem chegado até aqui. Você chegou porque você entendeu o comando de Deus para a tua vida nesse ano. 2025 é ano que ninguém para o teu chamado, o teu ministério. Inclusive você, porque tem gente que está parado por causa dele mesmo. Ele cantou, alguém disse que desafinou. Ai, não vou mais cantar. Irmão, se a gente estivesse aqui para agradar a homens, pode ter por certo que eu não estaria aqui. Nós estamos aqui para agradar aquele que está sentado em um alto e sublime trono. E é digno da nossa adoração e do nosso louvor.